Pessoal, estamos começando mais um programa Crianças em Movimento, seu programa semanal da web que aborda temas sobre esportes e mundo infantil. Hoje uma convidada super especial. Hoje nós estamos aqui com ela, Cláudia Queiroz, doutora em Educação e Cotidiano Escolar da URJ. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Opa, obrigada pelo convite, Marcelo, Cláudia e Renata. E completando essa tarefa aqui árdua de apresentar a Cláudia, eu vou também apresentar a xará dela, a Cláudia Barros, fundadora do Movimento Mirim. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Olá, Marcelinho, olá, Rê. Hoje acho que vai ser um papo muito bacana com uma convidada que sabe tudo do tema, então acho que vai ser mais um programa muito bacana de compartilhar aí com vocês. E do Rio de Janeiro, a nossa amiga, ela, a professora Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Renata. Oi, Claudinha. Oi, Marcelo. Oi, Claudinha Queiroz, essa pessoa que é minha amiga da vida, uma profissional que eu admiro muito. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito interessante e também muito divertido. Muito bom, e também seja muito bem-vindo, Marcelo Lopes, fundador do Cocabeta. Muito obrigado, Marcelo. E estamos aqui todos reunidos para entrevistar a Cláudia Queiroz. Hoje o tema Desafios do Ensino Remoto. E vamos começar já perguntando para a Cláudia Queiroz. Claudinha, quais são os desafios da educação física escolar no ensino remoto? Bom, Marcelo, eu tenho que falar do meu contexto para poder falar sobre esses desafios, né? Eu tenho um contexto que ele é de uma escola privada e de uma escola pública. Então, eu vejo que os desafios, eles são específicos. Tem o seu global, que é uma questão de conexão, que é uma questão de acesso, que é global para todos. E também tem uma questão, quando é mais específico, de interação, quando você tem já acesso. Então, essa questão da interação, do engajamento, da conectividade, que eu quero dizer, de olhar para uma câmera ou interagir com uma imagem. Então, tem essa questão específica quando já tem acesso. E quando a gente está em outro contexto, que, infelizmente, no setor público, aí eu acho que é um desafio da desigualdade forte, não só de conexão, mas também de todo o aparelhamento, de ferramentas mesmo, de instrumentos para chegar. Então, é um desafio ainda, é como se fosse camadas de desafios, que o professor, ao longo do tempo, vai ter que... E é isso, né? Porque, por exemplo, eu sou dos dois contextos, então eu lido com essas duas problemáticas, de interação, quando já tem toda uma ferramenta e conectividade, e, por outro lado, uma desigualdade social, de instrumento, de ferramentas mesmo, de ter um notebook, de ter um celular mesmo, né? Para poder fazer essa conectividade total. Fantástico, fantástico. A Cláudia já colocando pontos aqui super importantes aqui e trazendo a gente dois contextos que é a nossa realidade de Brasil, de América Latina, infelizmente. Renata, professor de educação física pode organizar uma prática corporal remotamente, minha querida? Então, isso foi uma pergunta que foi feita, né, para a educação física muitas vezes, e os professores se perguntaram, e a gente teve ali várias reações, né? Teve profissionais que se negaram no primeiro momento, disseram, não, é impossível ter uma prática corporal. Teve outros que foram assim, os otimistas ao extremo, sim, vamos fazer, e vai dar certo, e na hora vê que tem outras problemáticas que insere. Aí eu falo assim, você estava onde, né? Eu estava no meio termo, que é assim, angustiada por ter que transformar, e isso qualquer ser humano tem, né? Essa angústia de você trabalhar esse corpo e num contexto pandêmico, né? Porque é um corpo que não está na sua plenitude, porque ele está enclausurado. Então, ele está também, em muitos momentos, essa criança, principalmente, ela está num lugar limitado, que é uma coisa você estar em casa com um baita quintal, num baita lugar de expansão, né? Outra coisa é você estar em casa, numa casa que tem um cômodo só, ou está restrito
num apartamento pequeno, né, com várias pessoas da família. Então, esse corpo se manifesta como? Então, isso me preocupou. Mas também eu via com otimismo, ao mesmo tempo, que assim, se eu não fizer algo, ninguém vai fazer. E eu parto daquele ponto, né? E eu acho que o professor tem que partir desse ponto de educação física. É melhor fazer alguma coisa do que nada ser feito, né? E depois é que a gente vai, aí depois com o tempo a gente vai elaborando e melhorando essa alguma coisa, porque aí a gente vai se questionando nessa prática. Mas sim, é possível uma prática corporal. Não vai ser possível um jogo de vôlei dentro de casa, mas é possível trabalhar esse corpo, que é um corpo brincante, que é um corpo dançante, que é um corpo que respira, que é um corpo que ele se desabrocha, é um corpo que contrai, é um corpo que se expande e também, ao mesmo tempo, ele é um corpo que fica tonicamente forte, ele fica tonicamente relaxado. Então, a gente começa a trazer outros conceitos que, num espaço mais restrito, a gente pode trabalhar. E aí tem a tecnologia, de alguma forma, que pode nos ajudar a fazer essa interação. Então, criar, né, desafios, criar jogos. Então, assim, é possível fazer uma prática corporal. No início, eu acho que causa uma estranheza, porque a gente vai ter que, dentro de uma tela, de um quadrado, colocar um corpo, né, e que ele deixa de ser um corpo tridimensional para ser um corpo, muitas vezes, unidimensional ou bidimensional, mas a gente tem recursos para realizar. E esse professor de educação física, ele precisa estar aberto, aí ele tem que se desconstruir também para essa prática. Mas ela é possível, não vou dizer que ela é fácil, não vou dizer que a gente não perpassa pela angústia, mas quando a gente consegue essa conexão, a gente vê que existem possibilidades. E aí vem algo muito maravilhoso, que é você descobrir possibilidades dentro dessa prática. Não, e é muito legal que você começou no início da sua fala, você falou da negação. E, geralmente, em qualquer setor, quando a gente traz alguma novidade, alguma tecnologia nova, a negação é o primeiro estágio, né? A gente nega para depois a gente pensar, e tem um grupinho pequeno, que é o early adopt, né? Aqueles que adotam rapidamente, que é o otimista, sai fazendo, né? Então, é muito legal isso que você traz aí para a gente, Rê. Claudinha, sim, Cláudia Barros. Ah, Cláudia Barros, que saudade, viu? Querida, as ferramentas digitais foram fundamentais para viabilizar o acesso à educação no período da pandemia? E o modelo de EAD veio para ficar ou ainda precisaremos recorrer ao ensino presencial, minha querida? Assim, essas ferramentas viabilizaram, né, um trabalho que era possível naquele momento. A Rê já trouxe isso, né? A Cláudia, de certa forma, também abordou essa questão. A gente está longe do ideal, mas a gente vai buscar, dentro desse, enfim, daquilo que está posto, o que é possível naquele momento, né? Eu acho, sim, que esse ensino EAD ele veio para ficar, mas eu não entendo ele como excludente, sabe? Eu entendo como uma situação assim, eu imagino que a coisa vai ficar muito híbrida, porque a gente também começou a descobrir nessa pandemia possibilidades que até então a gente não imaginava, né? Então, assim, atender aquele aluno que não pode estar presencialmente era uma questão que a gente, eventualmente, um aluno que tenha que se afastar por um período mais prolongado, era uma questão que a gente não tinha como. A própria relação com as famílias, sabe? A gente agora está mais exposto, porque você entra na casa da pessoa. Então, aquela questão, aquele cuidado que a gente tem daquele ambiente da aula sem violável, né? Naquele contexto, quem faz parte daquele contexto é o professor e as crianças, porque é necessário que, até então é assim que a gente imaginava, né? Era necessário que aquele espaço fosse um espaço restrito para esses sujeitos, até para a construção de vínculo, né? A gente sabe a dificuldade que é para a criança transferir para você o vínculo afetivo quando tem uma figura parental presente. Hoje a gente tem uma tela e isso acontece, e às vezes do outro lado não são só os pais, é o tio, é o vizinho, é a avó, enfim, né? Até porque quando você está falando de crianças muito pequenas,
a gente precisa de alguém que domine a tecnologia próximo, né? Então, isso também é interessante, porque também é uma questão assim, você está se expondo para essa família, mas, ao mesmo tempo, você está reafirmando a sua importância nesse momento. Eu não tive oportunidade, eu fiz muito, a gente estava conversando aqui antes do programa começar, ainda estou fazendo muito treinamento online, né? Mas atender criança online, eu não tive essa oportunidade, né? Na pandemia mesmo, eu continuei no presencial. E aí foi interessante porque eu acompanhei aí como familiar. Então, eu estava com os meus sobrinhos no online, com os meus filhos, mas meus filhos já são grandes, mas eu estava com os meus sobrinhos no online, e era muito interessante, porque isso que a Rê traz, a hora mais importante do dia, para minha sobrinha, era a hora da educação física, entendeu? A gente não tem essa noção, gente, mas assim, por mais restrita que seja a prática corporal, ela é necessária. E aí eu percebi que é viável por esse canal, né? Então, eu imagino que sim, que a gente vai continuar nesse modelo híbrido aí por um tempo prolongado, né? A gente ainda está em situação de pandemia, ela ainda está aí, e eu acho que, de certa forma, essas ferramentas viabilizaram esse acesso, a gente chegar em mais lugares espalhados, a gente atender crianças que estavam com restrições de locomoção, né? A gente começar, de certa forma, a entrar diretamente na casa dessas crianças e entrar em contato com os pais e reafirmar nossa importância, porque, assim, eu imagino assim, por exemplo, para minha sobrinha, aquele era um momento mais importante, é porque sozinha ela não dava conta, né? E não tinha ninguém para estar nesse lugar. Então, aquilo foi muito valorizado também, o papel do professor foi muito viabilizado, foi muito valorizado nesse momento. Então, assim, o que eu penso para o futuro, eu não acho que a gente vai ter só o EAD, eu acho que, assim, substituir o presencial, não, isso não vai acontecer. A gente percebeu no momento que a gente estava no EAD, tem uma série de questões que as relações sociais, e principalmente a gente que trabalha com o corpo, que precisa ler o corpo da criança, uma tela pequenininha, isso dificulta muito, né? Mas, por outro lado, ele viabilizou algumas outras práticas que até então a gente não tinha acesso. Então, eu acredito muito nesse modelo híbrido daqui para frente. Fantástico, pessoal. Esse é o programa Crianças em Movimento, toda segunda-feira nas redes sociais do Cuca Beta, Movimento Menin, professora Renata Rodrigues, e hoje a gente está recebendo ela, Cláudia Queiroz, doutora em Educação e Cotidiano Escolar da URJ. Cláudia Queiroz, minha querida, agora eu vou fazer uma pergunta para você, que você vai até ajudar esse programa também, viu? Você vai colaborar com esse programa, viu? O que o professor precisa fazer no remoto para manter o engajamento dos alunos durante as aulas, Cláudia? O que ele precisa fazer? Eu acho que é uma questão assim que é muito específico, né? Eu acho que cada contexto vai dar o tom. E não só cada contexto, mas também em cada segmento, né? Eu, no meu caso, fui para a educação infantil. Então, para a educação infantil e ensino fundamental. E aí, para cada contexto, para cada faixa etária, para cada bolinha, né? Bolha, que eu quero dizer é o seguinte, para aquela tua turma, né? E diferenças de turma, porque como você é professor de educação física, você acaba dando aula para várias turmas. Então, para cada turma, você tem um contexto diferente. O que eu posso dizer assim para você, que eu acho que foi isso que aconteceu com a gente, e eu também concordo com a Cláudia quando ela fala isso, quando amplia, quando a gente tem mais visibilidade, quando a gente entra na casa, né, do teu aluno, né, e vê coisas, inclusive, para além, né, você vê a criança, mas você vê a casa da criança, então você entra na intimidade, né, de cada um. Então, eu acho que se eu pudesse assim, falar assim, de uma forma global, o que aconteceu comigo, primeiro é que todos nós fomos pegos, né, de surpresa. Então, a gente estava dando uma aula presencial, como a Cláudia estava falando, até percebendo os sinais, que é isso que a Cláudia colocou, que eu acho interessante, os sinais corporais, as expressões, o quanto que isso é importante na interação, você está ali junto, e aí quando você vem para o remoto,
o quanto que é uma disjunção de tempo e de espaço. Até pouco tempo, a educação física colocava, inclusive, para dar significado ao quanto que tempo e espaço é junto, a gente até colocava junto, né, as palavras tempo e espaço, a gente utiliza isso como um termo para dizer, olha como é que estamos todos aqui no tempo e espaço unidos. E a gente vai para o remoto e a gente percebe que não é mais assim, que é uma disjunção. A gente pode estar aqui todos no mesmo tempo, mas não exatamente no mesmo espaço. E isso é complicado quando a gente está falando sobre crianças e crianças muito pequenas, que é o meu caso que eu quero aqui falar aqui para vocês, né? Porque você falar com adulto, isso já está internalizado que estamos todos aqui em espaços diferentes, mas para crianças pequenas, onde isso está, inclusive, em formação. Então, a primeira coisa que eu fiz é entender exatamente isso, o tempo e o espaço, que vai contribuir para a interação com aquilo que a gente estava falando antes. Então, eu fui pesquisar sobre isso. Eu acho que é isso que eu quero falar para vocês. O professor, quando acontece uma situação como essa, esse fenômeno que foi o remoto, porque assim, ensino à distância já acontece há muito tempo, é histórico o ensino à distância. É uma questão, eu me lembro, eu sou mais velha que vocês, mas tinha o telecurso, segundo grau, uma coisa assim. Então, isso já tinha, viu? Você não sabe. Então, isso já tem uma história. Mas isso que aconteceu agora é um fenômeno. Não tinha acontecido até então. Então, você tem que... O que eu quero dizer é o seguinte, o professor ele tem que investir na pesquisa. Sabe aquela ideia do professor reflexivo? Que a gente... Lógico que todo professor ele é reflexivo. Isso aí, quem fala sobre isso é a Selma Pimenta, ela fala sobre isso, do professor reflexivo. Só que a gente sabe hoje que o professor reflexivo não basta ser só reflexivo da sua prática. Ele tem que ser reflexivo diante da sociedade, daquilo que está acontecendo à sua volta. Então, o que aconteceu na nossa volta? Foi essa pandemia que deu... Outro dia eu soube que foram mais de 1 milhão e 400 bilhões de pessoas ao mesmo tempo fora da escola, crianças fora da... É muita gente. Em março, em abril, mais ou menos, ali que ficou quase o mundo inteiro, foram 156 países sem escola. Isso depois vai ter umas consequências sobre isso. Todos nós vamos ser responsabilizados por essa situação. É algo inédito. Então, voltando aqui, que às vezes a gente vai falando, mas o que eu quero dizer? O que é importante? É o professor reflexivo sobre a sua prática, mas diante do que está acontecendo à sua volta. E a segunda coisa, né? É o professor investir num planejamento. Porque o que acontece? Eu uso muito essa metáfora do professor num trapézio. Por quê? Você naquele trapézio, indo todos os dias, né, para a escola, você sabe exatamente a criança que vai mexer na bola, que vai chutar a bola de vôlei. Você sabe exatamente tudo que vai acontecer, entre aspas, estou falando aqui de uma maneira geral. Quando isso aconteceu, esse fenômeno de a gente passar para o ensino remoto, você não tem ideia do que vai acontecer. Você não tem ideia de quem vai fechar a câmera, você não tem ideia de que a sua internet vai cair, que aconteceu isso comigo. A internet caiu, e aí, você desconectou? Isso não acontece no presencial de internet cair e você sumir. Isso para criança pequena, cara, isso aí a gente ainda vai ter que discutir muito sobre isso. Eu não tenho nada pronto aqui, eu só estou colocando para vocês aquilo que aconteceu. Então, um planejamento, minimamente, uma sistematização do que vai acontecer no início. Eu utilizei muita mímica, muita metáfora para entender esse mundinho aqui, como a Renata falou, né? Que fica circunscrito nesse quadradinho. Eu lembro eu e a Renata, que a gente já fez tanta coisa juntas, e a gente tinha até quando a gente estava fazendo uns cursos, bem no início, Renata, são duas coisas que eu lembro assim da Renata. Um dia ela veio com um cordão de um pendrive, um cordão, e aí ela anunciou para mim, Cláudia,
olha essa revolução. Era o pendrive, gente. Olha só. Ela agora quer comprar outro computador. E eu, caraca, meu Deus, isso é magnífico. Ela falava assim, a gente pode botar tudo que a gente quiser aqui dentro desse negocinho maravilhoso. E a outra questão que a Renata também, que a gente conversava muito, e eu aprendi muito com a Renata, que ela falava assim, Cláudia, o professor tem que sair da caixinha. Ele tem que sempre sair da caixinha. E hoje eu vejo assim, gente, como sair desse quadrado, que não deixa de ser essa caixinha que a Renata acaba trazendo assim para a gente. Então, assim, eu não sei se eu me fiz entender, porque é uma convulsão, né, de coisas, então a gente acaba falando muita coisa. Mas eu acho que a gente ainda está um pouco até angustiado ainda sobre isso, então a gente coloca. Você foi falando, Cláudia, eu me lembrei de uma cena. A gente teve a retomada aqui no Rio de Janeiro, a Cláudia também é da rede municipal, e a gente começou, no final de julho, as crianças voltaram. E eu tive um aluninho do primeiro ano, que ele foi na educação infantil ano passado comigo, e metade desse ano no remoto comigo também. Quando eu entrei na sala, ele fez assim, com uma mãozinha de coração para mim e disse: você existe! E aquilo, para mim... Ele falou assim, a mãe disse para a professora dele, regente, que ele não dormiu, porque ele queria conhecer, segundo, né, a mãe, a professora mais importante. E ele ainda disse assim, eu não gosto de meninas, você é a única menina que eu gosto. Maravilhoso. Então assim, isso é maravilhoso, né? Então, acho que assim, essa vontade, parece que você eu me senti com um personagem de filme de cinema, que quando a gente encontra num parque de diversão ou no circo, você fala assim, gente, ele existe. Então, eu me senti assim, sabe? Fazendo esse gancho, assim. Isso é mágico. Isso é mágico. Eu estou falando da criança pequena, né? Principalmente, né? Ô, gente, e tem uma outra coisa que a Cláudia trouxe, eu nunca parei para pensar sobre isso, essa fala dela da desconexão entre o tempo e o espaço. Isso é incrível, né? Quer dizer, realmente é um novo olhar para aquele ensino, né? Porque a gente está sempre tentando integrar todas essas questões, né? Aquele sujeito, aquele tempo e aquele espaço, e de repente tudo se desintegrou. Na hora que você fala assim, a minha internet caiu e eu sumi, para criança pequena, né? Cadê? Como é que você vai explicar isso, né? Porque ela é muito concreta. Então, de repente, você some da cara dela, você morreu, o que aconteceu, né? Eu tenho um vídeo da criança do outro lado que a mãe mandou. E aí mostra ela fazendo assim. Eu quero, porque eu trabalho numa escola bilíngue, né? Então eles falam Miss Cláudia, eu não sou tia Cláudia, sou Miss Cláudia. E aí ele fala assim, eu já não estou lá, né? E aí ele fala, Miss Cláudia, eu quero mais Miss Cláudia. E a mãe fala com ele, não, a Miss Cláudia só amanhã. Não, eu quero agora, entendeu? Então, assim, que loucura mesmo isso, quando apaga, né? Quando some, desliga um botão. Não, inclusive, gente, e é muito louco, né? Essa questão, assim, da separação da tela, o que eu vivi, né? Como eu continuei, eu estou atendendo poucas crianças, eu continuei no presencial, o que me aflige, me dói muito, é a falta de estranhamento das crianças com a máscara. Então, assim, atendendo crianças muito pequenininhas, você se aproximar e nenhuma delas tentar descobrir, tentar tirar aquilo do seu rosto. Então, aquilo, na verdade, está incorporado a você. Eu acho isso uma loucura e isso estava me deixando maluca. E o desafio que vocês trazem da tela é muito maluco. Quer dizer, a criança vira e fala assim, você existe. Então, eu estava encanada com a questão da máscara. Eu falei, como que ele não puxa? Como que ele não tenta descobrir o que está por trás, né? Como que isso não está causando estranhamento para ele, né? E eu sempre pensava nisso no futuro. E aí vocês trazem isso, é muito maluco, né? Para a gente discutir aqui. Agora, a gente não tem respostas para isso, certamente. A gente vai ter mais para frente. Mas é muito maluco o tamanho do desafio de tudo aquilo. Não é só a preparação da aula, né? É você, de fato, ser alguém, ser um sujeito de verdade para aquela criança, né? Muito louco. Cláudia, você ia falar alguma coisa, eu te interrompi aí. Não, eu não
Sim, mas quando a gente está... pode conversar, né? Estou falando aqui, mas é porque quando você toca nesse assunto, a gente acaba lembrando disso tudo. E aí, respondendo também ao Marcelo, não só essa questão do espaço e tempo, que ficou desconjuntado, né? meio que desassociativo. A outra questão que a gente tem que ficar atento, e que a Renata traz isso, e eu também fui entender isso, estudar isso para poder dar aula, é que, na verdade, todos nós somos imagens agora. Então, o tempo todo eu estou aqui, mas eu também estou me vendo. Então, você lida, que loucura que eu vou falar, mas isso é o de agora, você lida com imagem. Quando você está interagindo, na hora que eu olho para esse buraco aqui, né, que é o olho, na verdade, eu estou tentando conectar com vocês, mas quando eu não olho, eu olho para onde vocês estão, é uma outra imagem. Então, é mais uma desconexão corporal, porque primeiro, você passa a ser imagem. Isso é uma coisa, você interage com a imagem. Depois, logicamente, você sabe que você está interagindo com a criança. Mas, primeiramente, você está interagindo com a imagem. E a gente vive hoje numa sociedade de imagens. Então, é só para vocês entenderem, porque tem muita gente, inclusive, pensando nas crianças do ensino fundamental, e eu tive também essa experiência, que não queria ficar com a câmera fechada. E a gente tem que entender e respeitar. Por quê? Por que a gente tem que respeitar a câmera fechada? Porque isso é um momento muito difícil para todos nós. A gente se vê o tempo todo. Eu estou aqui, eu estou me vendo também. O tempo todo a gente está se vendo, tem rejeições corporais, tem algo de tipo, você está invadindo a minha casa, eu estou entrando na tua casa. Então, não é à toa, porque teve essa questão no meio da pandemia. Puxa, mas ela não abre a câmera, as pessoas estão de câmera fechada, que não sei o quê, mas a gente também tem que respeitar isso. Muitas vezes não é só porque eu não quero ver, não quero que... Às vezes está se sentindo também violado dos seus direitos, porque a gente aqui o tempo todo, gente, a gente tem que lembrar que a gente está falando sobre os direitos da criança. Direitos que estão sendo violados muitas vezes, porque a gente acha que não, mas em todo o tempo aqui agora, tem uma questões mercadológicas, mercantis, tem algoritmos aqui que vão te rastrear por toda a sua vida. Você tem ideia disso? Que você vai estar rastreada pelo que eu vou falar aqui, e aí pensando na criança, para o resto da sua vida? Isso é muito sério. Então, a gente acha que a gente está lidando com algo que é simplesmente dar aula no remoto. Não é simplesmente. Existe uma... Desculpa, mas é que eu acabo falando, mas é porque é isso, porque não é só o professor. A gente tem que compartilhar essa responsabilidade com essa criança, com as empresas que estão aqui, o Zoom, por exemplo, o Google Meeting, são empresas que estão ganhando muito dinheiro. E isso que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso com a criança, não existe mais aquela coisa que estamos mediando, pensando em Vygotsky, tá? Mediando diretamente com a criança. Sou eu a criança, o modo, o tônico. Não é mais isso. Se a gente for por essa linha, nós temos mediações indiretas. E de uma... É isso, questões da Revolução Industrial 4.0, é a China, questões que estão agora aqui de fake news, que está sendo na CPI da fake news, é tanta coisa política e sociopolítica que não dá para a gente pensar que a gente está dando uma simples aula lá na salinha, que já foi isso, lembra? A gente tinha um lema assim, quando eu fecho a minha porta da minha sala, tem um lema assim, né? Quando eu estou na minha sala, eu posso... Não, agora não existe fechar a sua porta e dar a sua aula, né, catedrática, com a sua independência, Não é exatamente isso. Hoje existe aqui, agora, no momento que a gente está conversando, vários mediadores junto com a gente. Desculpa falar, mas é porque é importante dizer isso.
Ô, Clau, e nessa tua fala tem uma questão que é tão forte, que é a questão do olhar. Então, para eu olhar no teu olho, eu preciso olhar para essa câmera, porque se eu estiver mirando no seu olho, a imagem que está sendo posta aqui não é para o seu olho. Isso é muito maluco, né? Quem então, fala assim, isso a primeira conexão que a gente faz é o olhar. Não é exatamente isso, né? Isso daí é uma questão que tem sido colocado, que se chama zoom fatigue, que é a fadiga, que é um esforço de comunicação. Todos nós aqui estamos num esforço de comunicação. Por quê? E isso tem a ver com a interação, como eu estava falando para vocês, do vínculo que é feito. Porque uma coisa é ter um instrumento interativo, que você vai conversar com alguém rapidamente, outra coisa é você ter aula. Por isso que a gente fala assim, é legal? É legal? Mas não é inadequado. Por quê? Eu vou dizer por que é inadequado. E é isso que a Renata falou. Eu estou no inadequado, mas eu vou fazer de tudo para que isso ocorra de uma maneira positiva, saudável para a criança. Eu vou fazer de tudo, que é isso que a Renata está falando. Mas que é adequado, não é. Por quê? Essa questão que estão falando muito desse esforço de comunicação é isso. Porque você tem que ter um esforço de, ao mesmo tempo de olhar no buraco, que é um buraco negro, você olha para um buraco negro para ter vínculo com a pessoa. Quer dizer, você desconecta completamente da pessoa, da face, que eu quero dizer. E para, no caso, manter uma espécie de vínculo, você tem que se afastar e olhar. Você pode estar em cima de mim, você pode estar do lado, você pode estar embaixo, se for pensar nesse mosaico de quadrados. Então, é mais uma desconexão, que é a desconexão que é principal da visão, né? Dessa parte do corpo. Porque quando a gente está junto, e o professor de educação física sabe disso, que é maravilhoso quando a gente está na quadra, o quanto que é visceral, o quanto que é de corporal, o quanto que é... E chega a ter brigas, né? Uma coisa meio que, né, do toque, tem muito do toque junto no vôlei, na brincadeira, tem muito da coisa... E aqui não, a gente perde completamente isso e a gente tem que ter só a visão, a gente tem que manter um estado... E aí eu até brinco, até foi uma situação que eu brinco numa palestra, que os desenhos animados dos anos 70, é maravilhoso isso, né? Eu percebi isso. Nos anos 70, Flintstones tinha um pé enorme, porque ele corria naquele carro dele com o pé. O que agora é a superpoderosa? As superpoderosas é o quê? É o olho. Se você vê os desenhos de animais, principalmente japoneses, né? É a questão do olhar, é até maior do que a cabeça é grande, porque a questão cognitiva é apelativa no tempo de agora, e mais do que isso, colocam o olho, né? Esse filme que também tem agora, que é maravilhoso, que elas dançam, cantam pra caramba, como é que é o nome? Eles cantam, dançam, aí eles têm uma cabeça enorme. Troll. Troll. E tem lá o olhão, entendeu? Então, assim, é a cabeça que é grande, as superpoderosas que têm o olho grande. Não é à toa, porque a gente também tem que pesquisar toda a cultura infantil, o que está em volta dela, que são os adultos que fazem para ela, mas, no caso, os adultos pensam como elas estão pensando, né? O que está sendo exigido dela, né? Fantástico, Claudinha. Pô, sensacional. Nem sei por onde começar aqui. Agora desconstruiu tudo aqui, menina. Não, foi fantástico a sua fala. Foi fantástica a sua fala. Desde o início, eu adorei. Você vem aí trazendo, né, desde o nicho, né? Eu gostei desse termo da gente ter o contexto da bolha, da turma, né? Então, começa no contexto do segmento, vai na bolha, na turma. A Renata aí com o pendrive, foi sensacional também essa história. Eu lembro que em 2013 eu fui para uma ISA nos Estados Unidos e eu fui assistir uma palestra sobre novas tecnologias e começava a se falar de cursos online dentro de academias, né? E foi numa salinha pequena, tinha eu e mais 13 pessoas, eu lembro até hoje, eu e mais 13 pessoas em 2013. Então, gente, olha como o salto foi rápido, né? Essa quebra de paradigma aí rápido, e já tinha números
grandes nos Estados Unidos e na Europa, desse mercado aí. E agora você me traz o anime aí no final, aí, que é sensacional. E para quem gosta de esporte, fica a recomendação. Tem muito anime esportivo, né, que traz várias histórias bem inspiradoras aí de diversos esportes, tá, gente? Tem da natação, tem do tênis de mesa. É fantástico. Quem pesquisar animes esportivos aí, com certeza vai gostar, sensacional. Gente, pô, fantástico, Claudinha, fantástico. Renatinha, vamos lá. Existe uma inclusão digital real nas escolas, Renata? Então, vou ser bem breve até. Claro que não. Já começa pela situação público e privado. Assim como a Claudinha, eu vivo as duas realidades. No ensino privado, a gente tem uma outra estrutura. Assim que houve o lockdown, não demorou nem 2 meses para que se tivesse comprado uma plataforma, mesmo que não tivesse funcionando às mil maravilhas, tá? Mas já sabia que as crianças teriam um computador, ou um tablet, ou um celular em casa. Então, logo as escolas privadas investiram numa plataforma que foi se aprimorando com o tempo, mas já tinha ali algo para se começar. Enquanto que na rede pública, nós ficamos o ano de 2020 sem nenhum recurso. Os recursos foram todos pelos profissionais da própria educação, ou seja, colocava-se no Facebook para todo mundo procurar da escola. Então, muitas escolas nem tinham páginas de Facebook, fizeram. Algumas foram para o WhatsApp com as turmas, outros foram para o YouTube, para o Instagram, mas assim, não tinha um processo, não tinha uma estrutura. Só depois, isso também, não há como eu não falar sobre isso. Tem a ver com o desgoverno, com uma má gestão, né? Então, assim, precisou ter a nível municipal algumas mudanças, né? Que foi a eleição para alguns gestores municipais, como no meu caso e da Claudinha aqui no Rio de Janeiro, que assim que um gestor assumiu, que eu não estou dizendo que ele é maravilhoso, não, tá? Estou dizendo que uma troca de gestão, em 1 mês já tinha um aplicativo para alunos e para professores, coisa que em 1 ano de gestão, em 9 meses de gestão na pandemia, na gestão anterior, não tinha. Não foi oferecido, não foi nem sequer pensado. E aí se assume uma nova gestão e se troca esse parâmetro. Então, houve, então, uma grande angústia nos professores da rede pública. Não estou dizendo, não quero comparar, porque a angústia aconteceu com todos nós, mas não há como minimizar os danos emocionais, né, tanto do professor, né, quanto dos alunos da rede pública em comparação com da rede privada. Tá? São danos emocionais, mas assim, e também em relação ao conteúdo. A Cláudia fez uma grande fala quando ela disse assim: nós vamos ainda estudar muito sobre essa pandemia, sobre as consequências, e vamos ser responsabilizados por isso. Uma coisa eu tenho que dizer: os professores foram heróis. Foram heróis. Tem professor pagando dívida até hoje para comprar um laptop melhor, para comprar uma carga de internet melhor, independente de ser da rede pública ou privada. Tem alunos, tem escolas que fizeram campanhas para tentar conseguir celulares velhos para poder ceder para os seus alunos. Então, assim, há uma desigualdade. Então, a gente não pode falar de inclusão digital, porque não tem internet para todo mundo, não tem acesso à internet. O celular, às vezes, é uma mãe solo que tem um celular que só vai chegar à noite para aquela criança poder visualizar os trabalhos, entrar na internet. Então, tudo isso tem que ser pensado, porque isso são danos irreversíveis para essa parte escolar, não só para o aluno, mas também para esse professor que se angustia, porque ele fica sem retorno, ele fica tudo muito etéreo na mão dele. E a cobrança, aí que vem, né? A cobrança do público, ela é equivalente à cobrança do particular em termos de resultados dos alunos e dos professores, como se nada tivesse acontecido, ou como se tivesse tudo acontecendo muito bem. Então, isso é um alerta que a gente precisa ter, principalmente quando se fala de gestão educacional. Quem está na gestão pública educacional da sua cidade? Quem está gerindo a sua escola?
né? Seja ela pública ou privada, está preocupada com essa equidade? Porque a palavra, para mim, não é nem mais inclusão, é equidade. Tinha que ser feito para todo mundo, tinha que ter sido pensado, por exemplo, em canais abertos, isso foi pensado depois, passando programas com conteúdo educativo, porque não tem acesso à internet, mas todo mundo tem acesso a um canal aberto. Então, isso era preciso ser pensado e ainda está longe de ser solucionado. Mas a gente sabe que o privado correu um pouco na frente para tentar organizar o processo. Não estou dizendo que foi fácil, não estou dizendo que não teve suas sequelas, mas, pelo menos, se começou um caminho mais precocemente do que o ensino público. O ensino público foi reativo e lento. E as feridas do ensino público serão maiores, tanto para o corpo docente como para o corpo discente, muito maiores do que no ensino privado. A Cláudia está aí na liderança, aí ela pode até complementar. E só para fechar, né? Vou voltar aqui rapidinho. Eu sou do tempo, né, com a Cláudia, que a gente pegava a transparência, imprimia, botava no varal dentro de casa para secar. Então, quando vem um pendrive, é uma revolução. Quando do pendrive você descobre um laptop, é uma revolução. Quando o celular faz o que a gente está fazendo agora, é uma outra revolução. Mas isso precisa ser para todos, não para uma parcela que pode se endividar ou que pode comprar, né, ou que pode tentar ter acesso. Ainda não somos um país educacionalmente inclusivo digitalmente. Isso é um fato. É um fato que precisa ser pensado politicamente, é política pública e educacional para o futuro, já que isso é uma realidade permanente para o resto das nossas vidas. Não a pandemia, mas a realidade do digital, da tecnologia. A gente tem que dar ferramentas, tem que dar estrutura para termos uma vida de equidade com todos, para todos. Senão ainda estaremos vivendo uma desigualdade, mais uma dentro desse país que a gente tem. Meninas, olha, aproveitando a fala da Renata aqui, de toda essa transformação que a Cláudia Queiroz falou, que a Renata, né, trouxe o exemplo do pendrive. Eu vivi em 2017, eu visitei a Khan Academy, do Sal Khan, né, que é fantástico, vale a pena, tem um livro dele fantástico aqui, eu não estou aqui agora com ele, mas vale muito a pena, e um projeto maravilhoso. Eu quero fazer com vocês uns 60 segundos extra, antes de passar para a Cláudia Barros, nessa questão aí da equidade que a Renata trouxe, da gente, do público, principalmente, porque 70% a 80% da nossa educação de base está no público, né? Eu acho que é o grande gap. Meninas, se vocês fossem secretárias da educação aí na cidade de vocês, aí, em 60 segundos, uma ação que vocês fariam para diminuir essa equidade aí, começando por Cláudia Barros, minha querida. Nossa, que difícil, porque quando a gente fala de equidade, a gente está falando, na verdade, de considerar o ponto de partida, né? E não só o ponto de chegada. Então, eu acho que tudo passa pelo respeito. A gente está falando muito aqui de questões de tecnologia, é o momento da gente falar também de cidadania digital, né? Foi colocado aqui pela Cláudia, que trouxe a questão de fake news, enfim, né? Eu acho que uma vez que isso está na escola, essa tecnologia está na escola, é um excelente momento para a gente, de fato, contextualizar tudo isso, né? Então, eu não sei, eu sempre penso na questão do respeito, sabe? Mas do respeito de fato, da escuta, de olhar para o outro, né? O que está na pauta. E, para mim, a equidade passa por esse olhar, porque senão a gente vai sempre ficar falando dessa questão de meritocracia, de igualdade. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem gente que não sabe o que quer dizer equidade, tem gente que nunca ouviu falar. O cara que fica com esse discurso raso de meritocracia, num mundo que a gente vive, num país que a gente vive, é um cara que não sabe de nada, de verdade, né? Ele não sabe, enfim, ele está fora da realidade, ele tem um avatar lá, né? Então, eu acho que tudo passa pelo respeito sempre, né? Pelo respeito pelo outro. Ai, passei muito de 60 segundos, mas é que também, né, Marcelinho? Tudo bem, tudo bem. Ô, perguntinha ardida. Vou te dar o desconto.
para passar a bola para a nossa convidada, Cláudia Queiroz. Você, minha querida, se fosse secretária de Educação aí na sua cidade, o que você faria, uma ação aí para diminuir essa iniquidade aí? Então, eu acho que, vou ter que falar, né, do governo atual, ele vetou internet para todo mundo, principalmente para as escolas públicas. Foi no ano passado ou nesse ano. Então, o que eu ia fazer? Desvetar, eu ia voltar atrás, né? Não pode, no meio de uma pandemia, você vetar algo importantíssimo, que era a internet para todos nas escolas, né? Então, eu acho que eu faria isso. Fantástico, fantástico. Renata Rodrigues, você, minha querida! A Cláudia Barros já está rindo, porque ela já sabe. Exatamente, eu ia falar isso. Falam tanto em recursos pedagógicos, em livro, né? Esse momento era internet com uma boa capacidade de megas, de giga, do caramba, 4, dentro das escolas, sem limite, onde as crianças que pudessem ter esse acesso durante a sua aula e no contraturno poder também usar esse ponto de internet para fazer os seus trabalhos, a escola realmente ser acolhedora de fato. Eu acho que nesse momento e momentos futuros não dá para encher a boca e dizer assim, minha escola tem data show, e daí não pega, porque não tem como, a internet não suporta o data show do raio da escola. Então, internet, olha, e não é caro. Se você pensar, não é caro perto de outras mirabolantes coisas que o desgoverno cria. Pronto, falei. Então, pois é. Porque não é uma questão que perpassa... Eu acho que, assim, quando até a Cláudia fala, né, sobre equidade, sobre respeito... Isso é formação de professores. Acho que são duas coisas que aconteceram de 2016 para cá. E quando fala formação, você falou de formação e infraestrutura, que é isso que a gente está falando aqui. Formação do professor e infraestrutura adequada. O que aconteceu de 2016 para cá? Porque aí perpassa não é só o professor dando uma aula, mas eu vou ter que falar sobre isso. A primeira coisa que aconteceu em 2016, quando mudou para o outro governo, a primeira coisa que eles fizeram foi vetar o Fundeb. Vetar, o que eu quero dizer é o seguinte, ampliar o dinheiro que era da verba do Fundeb para outras coisas milhares, até para partido. E outra coisa que aconteceu, vetou também 20 anos, congelou 20 anos de toda essa verba. Então, isso quer dizer que nós, 20 anos, vamos ficar, isso que a gente está falando, infraestrutura precária, precarizando cada vez mais, se era ruim, vai ficando pior, e a outra coisa que perpassa pela formação do professor, que é políticas públicas que cheguem ao professor sobre exatamente isso. Tem pessoas, professores, que não sabem equidade. Então, precisa fomentar isso nas escolas só com formação continuada. Então, são as duas coisas que vocês falaram têm a ver com políticas públicas e que vetaram 20 anos que nós vamos ficar congelados nisso, infelizmente. Ufa! Meu Deus! O que é isso, minha gente? Que programa é esse? Programa Crianças em Movimento, hoje com Cláudia Queiroz. Meninas, olha, eu vou ser chato, vou ter que ser chato. Nós vamos ter que terminar o programa, mas olha, eu falo assim, acho que esse programa foi totalmente diferente, porque nós falamos de formação do professor, nós falamos de tecnologia, nós falamos de novas tecnologias, de novas ferramentas, demos dicas para os professores e falamos de políticas públicas. Eu nunca imaginei que em 50 minutos a gente ia falar de tantos assuntos polêmicos, difíceis aqui e que são desafiantes. Então, assim, eu quero pedir desculpas, porque a gente não vai poder fazer toda a pauta que estava programada. Cláudia, você vai ter que voltar, viu, minha querida? Você vai ter que fazer que nem a Márcia. Não, eu nem fiz a brincadeira que eu ia fazer, que é a parte mais legal. Então, a gente pode terminar com a brincadeira. Então, gente, ó, semana que vem a gente volta. Vamos terminar aqui com a brincadeira. Vamos lá! É porque, assim, o que acontece? Toda essa questão, né, de pesquisa tem esse momento que é o momento de brincar.
Porque, na verdade, o professor gosta de brincar. Que eu quero dizer o seguinte, a brincadeira faz parte, pensando nesse professor, nessa praxis, porque ela não é só estudo que eu quero dizer teórico, é teórico e prático e teórico. Então, o brincar está dentro do que eu acabei de falar para vocês. Então, pensando nessa questão da visão, a brincadeira não é exatamente minha, eu peguei aleatoriamente em livros e coisas, mas é isso, é instrumentalizar o caderno ou as brincadeiras, mas trazer ela com uma roupagem nova. É uma brincadeira que vai utilizar a parte da visão e que faz maior sucesso com a criançada, que é pensando no morto e vivo, que é maré alta e maré baixa. A maré baixa, aí eu tenho toda uma história, que eu vou falar do jacaré, que o jacaré fica meio que na água, só olhando, né? Só observando acima da superfície, e quando eu falar maré alta, a gente vai lá como se estivesse na Ivete, assim, dançando o axé. Deixa eu colocar assim, eu vou fazer pouquinho, só para vocês perceberem, a gente, depois, quando tiver uma outra, ser convidada. Se prepare aí, você que está acompanhando Crianças em Movimento, se pare tudo, para o carro, estaciona o carro aí. Vamos lá, vou falar, maré alta, jacaré para cima, mão para cima. Maré baixa, jacaré vem. Maré alta. Só mais uma. Maré baixa. É mais ou menos isso. Cláudia, é morto e vivo, mas com essa conexão do que... E isso faz com que, só para finalizar, quando você chega junto, isso tem a ver, por isso que é importante você saber um pouco sobre vídeo, sobre close, se eu fico longe, se eu fico perto, que é importante você saber dessas coisas de mídia, é que quando você se aproxima, você vê isso em qualquer filme, quando você quer... Psicose faz muito isso, né? Como é que é? O Hitchcock, né? Quando você aproxima, você pega o close, você bota a cara mais junto, mais vínculo você faz com a pessoa. Então, não é à toa que você tem que chegar perto para manter esse vínculo. Manter, entre aspas, porque é muito difícil, mas é nisso que a gente está pensando quando a gente está vendo um filme e pega a pessoa de close. O que o cara está querendo? Que você se aproxime daquela pessoa e vínculos, é mais ou menos por aí. Fantástico, fantástico. Então, vamos lá, pessoal. Sem música para o YouTube não derrubar a gente. Vamos nos despedir no jacarezinho alto aqui, minha gente. Até semana que vem com mais um convidado. Claudinha, você vai voltar, Claudinha!